Fala aí pessoal, vamos para mais uma aula e agora eu vou estar mostrando para vocês como criar um público personalizado e como também criar públicos semelhantes, tá bom? Nessa opção aqui ó, de todas as ferramentas, você vai vir aqui ó, procurar a opção públicos. Após clicar nessa opção, você espera carregar, normal, e você vai então criar um público personalizado. Você pode ter várias maneiras de criar esse público. Lá no conjunto de anúncio, por exemplo, quando você vai subir as informações, deixa eu colocar aqui para vocês terem uma noção. Quando eu venho aqui em criar, ó, já que já tem um novo layout, vamos ver aqui. Aqui no conjunto de anúncio, já na parte de criação de público e tudo mais, você vai ter essa opção aqui, tá? Você vai colocar então algumas informações, vai estar basicamente assim. Você vai poder então colocar qual a localização que você quer atuar, que o seu anúncio apareça, qual a idade e também qual é o gênero. Outra coisa importante, você vai poder então colocar aí o direcionamento, quais são os interesses, quais são os dados demográficos, quais são os comportamentos. Após fazer isso, o que você vai fazer então, que você pode fazer seria justamente salvar este público. Aqui é um público que vai estar salvo e que quando você precisar, você vai poder então, com poucos cliques, selecionar as mesmas informações que você colocou anteriormente, tá bom? Mas, voltando para cá, para quem nunca anunciou e está querendo então criar um público personalizado, eu quero te dizer que também é possível, tá bom? Você pode criar aqui o público personalizado de diversas maneiras. Você pode criar aqui diretamente de um site, de uma lista de clientes. Isso aqui é se você geralmente tem números do WhatsApp, se você tem uma lista de e-mails, você pode simplesmente carregar aqui, tá? Um lookalike, dependendo aí se o produtor ele disponibilizar para você. E também existem essas outras informações. Lembra que eu falei sobre vídeo? Na aula de vídeo, como criar um público personalizado de vídeo. Bom, você vai vir aqui, ó, nessa opção, você vai em avançar, você vai selecionar, ó, as pessoas que visualizaram pelo menos 25%, 50%, 75% e 95%. Ó, tem aqui, ó, 3 segundos, 10 segundos, 15 segundos, e aqui ele faz essa análise para você então acompanhar e criar esse público personalizado, tá bom? O que eu utilizo bastante aqui, no caso, seria um lookalike, quando o produtor ele disponibiliza uma lista de clientes, uma lista de compradores, e a gente então cria esse público personalizado, tá bom? Na conta do Instagram é bem simples também, tá? Você vai clicar aqui na opção conta do Instagram e você vai selecionar, por exemplo, qual é o Instagram que você quer então direcionar. O mais importante vem agora, tá? O que acontece? Existem essas opções aqui, ó, das pessoas que engajaram com esta conta profissional, pessoas que visitaram essa página, que visitaram a minha conta, o meu Instagram, aí pessoas, que engajaram com qualquer publicação ou anúncio. É bom você ler detalhadamente para você entender, tá bom? Pessoas que me enviaram mensagens e também pessoas que salvaram o meu anúncio. Eu posso fazer justamente esse tipo de procedimento para que você possa entender. Vamos supor que eu quero mostrar um anúncio meu para as pessoas que visitaram a minha página. Eu vou selecionar essas opções, tá? E todas as pessoas que visitaram o meu perfil na quantidade X de dias que eu vou selecionar, vai aparecer então o meu anúncio, tá bom? O que é que você pode fazer? Você pode colocar aí, dependendo de qual for o objetivo da campanha que você for estar utilizando, você pode colocar aí, ó, dos últimos 30 dias, dos últimos 15 dias, dos últimos 7 dias, dos últimos 90 dias. Então, vai variar bastante, tá bom? E aqui você ainda pode incluir ou excluir. Tem essa opção também. Na opção de nome, você pode dar qualquer nome, mas aí eu aconselho você colocar um nome que seja fácil para você identificar posteriormente, tá bom? Eu posso colocar aqui, ó, visitou 15 dias.
Então, todas as pessoas que visitaram o meu perfil nos últimos 15 dias vão estar aparecendo aqui para mim, tá bom? O que eu posso fazer também? Posso colocar uma breve descrição para você poder, então, posteriormente identificar mais fácil. Depois, é só clicar em criar e o público ele vai ser criado automaticamente, tá bom? Então, aqui eu já vou estar mostrando para vocês na prática como foi que eu subi um público personalizado de um lookalike, tá bom? Então, aqui foi bem recente, foi de janeiro, eu criei no mês passado, no mês de fevereiro, para vocês terem uma noção, tá bom? Depois de criar um público personalizado com lista de clientes, vim aqui, ó, vai ter essas opções. Eu vou colocar a opção avançar, ele pergunta para mim se tem valor, nunca tem, geralmente é só o e-mail mesmo do cliente, você vem aqui a opção não, avançar, e ele vai pedir para carregar o arquivo, né? Você vai baixar, fazer o download e depois carregar aqui. E vai dar um público, vai dar um nome, tá bom? Aqui no caso, eu dei o nome do público, que seria o lookalike de janeiro. E aí, o que é que você vai fazer agora? Você vai criar um público semelhante. Tá vendo aqui ó, que ele já está marcando para mim as opções de semelhante. Eu vou vir aqui, criar novo público, público semelhante. E ele vai me pedir então qual é a fonte. Eu posso utilizar o pixel, né, que vai ter também a otimização do pixel sem nenhum problema, ou eu posso vir aqui em outras fontes e simplesmente selecionar a fonte que eu quero, que seria justamente o lookalike. Depois de fazer esse procedimento, você vai colocar aqui a opção Brasil. Se for de outro país, sem nenhum problema, você pode também fazer essa seleção, tá bom? E o grande segredo está justamente aqui. Eu posso simplesmente selecionar qual é o tamanho do meu público. Tá? Eu posso colocar aqui que eu quero que seja até 5%. Eu quero que tenha 8 milhões, quase 9 milhões de pessoas no meu público. Mas aí, aqui, exatamente dessa forma, eu posso não ter tanta qualidade. Então, o que é aconselhado? É você vir aqui, ó, números de públicos semelhantes e você vai selecionar qual a quantidade de públicos que você quer. Ah, mas aqui só está até o 6. Não tem problema. Se você quiser do 6 até o 7, você vem aqui e faz isso. E aí vai ficar 1,8 milhões de pessoas. Se eu quiser do 6 ao 10. Então, é basicamente isso a criação de um público semelhante. O que é interessante você saber é que quanto mais próximo do zero, melhor. Por que eu estou falando isso? Quanto mais próximo, melhor. Por um motivo. É gradativo. Vamos supor que eu tenho aqui um persona, né? Vamos supor que seja uma mãe, que ela é negra, que ela é descendente afro, que ela tem 2 filhos, que ela trabalha como manicure e também ela faz faculdade. Então, aqui eu tenho um persona, né? Tenho uma pessoa que essa pessoa então tem características exclusivas. Quanto mais próximo do zero, melhor, porque eu vou estar então atingindo as pessoas que têm características parecidas com a dessa persona. A partir do momento em que eu vou me distanciando, significa que é como se eu estivesse tirando algum desses interesses ou até mesmo de algumas dessas informações para poder substituir por outras, tá bom? Não significa que o 10º vai ser o pior, não, porque o próprio Facebook ele tem essa questão de inteligência artificial para poder encontrar esse público, certo? E um outro detalhe também importantíssimo, que eu quero que você entenda na criação de públicos personalizados. Por exemplo, aqui eu criei um público, tá? Que é 1%, de 1 a 2, de 2 a 3, de 3 a 4 e assim sucessivamente. Quando eu vou fazer um anúncio para um determinado público, vamos supor que eu quero utilizar esse público semelhante aqui de 1%. Quando eu fizer o meu anúncio, o Facebook vai fazer que nem uma pizza. Ele vai pegar uma parcela desse público e vai mostrar na segunda-feira. E aí, na terça-feira, ele pega outra parcela desse público e vai mostrar. Se você quer ter realmente certeza que esse público é bom ou não, na parte da criação
do anúncio, lá no conjunto de anúncio, você pode colocar, por exemplo, 3, 4 conjuntos com o mesmo público. Mas aí corre um grande risco justamente do Facebook começar a mostrar para as mesmas pessoas. Então, o que eu aconselho você fazer seria justamente isso daqui. Pronto, eu quero que você entenda justamente isso aqui, ó. Desses anúncios que eu subi, tá? Eu utilizei aqui alguns públicos. Eu não quis colocar um público mais próximo do zero, porque muitas pessoas vão estar anunciando para essas mesmas pessoas. Porque o produtor ele disponibilizou lá no grupo, né, esse lookalike. Vamos dizer aí que 1000 pessoas pegaram esse lookalike, criaram públicos semelhantes e então estão anunciando. Então eu vou poder então concorrer com as mesmas pessoas que estão anunciando para essa pessoa. Então eu quis diferenciar um pouco. Eu quis colocar aqui, ó, o público de 3 a 4, de 4 a 5, de 5 a 6. Isso aqui foi apenas testes de público para saber se eles eram válidos ou não, tá bom? Deixa eu colocar aqui o máximo para você entender se teve venda ou não. Ó, não teve nenhuma venda e eu gastei aproximadamente R$100. Então eu entendi que esse público aqui não é um público tão bom. Principalmente nesse dia aqui que eu fui anunciar. Não lembro agora qual foi o dia que eu anunciei, mas foi justamente isso. Eu fiz esse anúncio. Em um dia eu tive uma noção de como funcionava, né, se o lookalike era bom ou não, e aí eu pausei. Vai ser sempre assim? Não. Vai ter vai ter casos que eu vou colocar lá o lookalike e as vendas vão ocorrer automaticamente. Mas principalmente nesse caso aqui, eu não tive um bom resultado. Pode ver aqui, ó, que eu tive uma quantidade de cliques razoável. Vou colocar aqui as informações para vocês darem uma olhada comigo. Questão de alcance. Ó, frequência, foi uma frequência boa. Quanto eu gastei por cada um. Quanto eu tive de impressões. O meu CPM, ó. Veja que o CPM aqui foi um CPM muito baixo. Deixa eu ver até qual foi o objetivo da campanha. Foi um objetivo de compra, tá? Tive um CPM aqui muito baixo. Até de estranhar. E o meu CTR. Esse aqui foi o meu grande problema. Eu mostrei para muitas pessoas, porém não teve qualidade. Então significa que o meu anúncio em si, o problema aqui não foi tecnicamente o público. Pode ter sido o criativo. Porque o meu CTR está muito baixo. O indicado aqui seria justamente o CTR de 1%. Então, de 1 para cima. Quanto maior for, melhor. Certo? Então, meu erro provavelmente aqui nessa campanha foi um CTR, foi o criativo. E eu tive então esse prejuízo. Que na verdade não foi um prejuízo. Eu obtive essas informações e eu fiz então uma adaptação para o próximo anúncio. Então é isso, público. Eu quero que você entenda justamente dessas duas maneiras para que você possa então aplicar de maneira correta aí nos seus anúncios, tá bom? Vamos para a próxima aula. Caso você tenha alguma dúvida, deixa aí no comentário, manda lá no grupo ou me chama no privado, beleza?